Bom dia, boa tarde, boa noite, feliz, meu povo! Agora sim, espero que esteja tudo bem com vocês. Passando para desejar a vocês um dia maravilhoso, extraordinário e próspero. Para quem está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos e quero a ajuda de vocês que estão aqui comigo já. Vai lá nesse aviãozinho e entrega para mais pessoas, tá bom? Eu não vou conseguir hoje responder vocês, porque eu tô em outro cenário hoje e eu vou ficar acompanhando um pouco pelo notebook. Como muitas pessoas não estão conseguindo nesse horário acompanhar, eu vou deixar a live salva pelas próximas 24 horas, tá bom? Só que qual é o compromisso que você vai ter com você mesmo? Assistir, tá? Encerrou por quê? Sério que foi encerrado? Não, tá rolando. Foi meu notebook. Gente do céu, vai dar certo, vai dar certo. Fica aqui comigo, que quando o assunto é pesado, dá nisso. Ó, o conteúdo de hoje é sobre crenças. Ô, comadre, me dá esse pano, por favor. Joga aí pra mim esse paninho. Sobre crenças, tá? Fica aí comigo, fica aqui, galera. Eu não tô conseguindo ver quem tá aqui, mas vai botando o nome no... Vai colocando o nome nos comentários que eu consigo ver vocês, tá bom? Simbora. Espero que esteja indo. Desculpa aí, mas vai valer a pena. Fica aqui comigo. O assunto de hoje é sobre crenças, tá? O que são crenças? Crenças é tudo aquilo que você acredita. Crença vem de crer. Tudo aquilo que você acredita é crença, tá bom? Eu tô com o celular ao contrário, porque senão vai ficar tudo ao contrário, as letras pra vocês. Por isso que eu não tô conseguindo acompanhar quem tá chegando aí, então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Crenças é tudo aquilo que você crê. Quando eu falo de crença, eu falo de... algumas pessoas chamam de identidade, capacidade, merecimento, fortalecedoras, né? A gente que é coach gosta muito disso. E só que isso é uma coisa muito milenar, é algo que já existe há muito tempo, tá? Só que tá vindo à tona com mais força devido à velocidade da internet agora. Então, se você tá chateado desse conteúdo, eu te prometo que se você ficar aqui comigo, você vai valer a pena, porque você vai entender quais são as crenças que te bloqueia, que você chegar onde você quer, e quais são as crenças que você precisa fortalecer todos os dias, pela manhã, antes de dormir, durante o dia, validar, tá? Então, crenças é tudo aquilo que eu creio, tudo aquilo que eu acredito. E como é que uma crença, ela é gerada? Através de ouvir... Eita, queria o azul. Vou botar esse aqui, o rosinho. Ouvir, escutar, que é a mesma coisa, né? Peraí, ouvir, sentir e falar. Tá? Através desse sentido, quando eu escuto, quando eu sinto e quando eu falo, eu posso estar fortalecendo uma crença ou eu posso estar alimentando uma crença que é bloqueio, uma crença que é limitante. Marília, como assim? Quando você era criança, se você ouviu dos seus pais que tem que trabalhar muito para ter dinheiro, acredite, na sua mente existe uma crença que ganhar dinheiro, você tem que ter muito esforço, você tem que ter muita dedicação, tá? Então, quando eu criança, eu escuto dos meus pais que para ganhar dinheiro eu tenho que trabalhar, estudar, passar no concurso, ter um bom emprego. Isso é estabilidade, tá? Fomos, né, pessoas da minha idade, eu tenho 32 anos, é uma geração que foi educada a ter uma estabilidade, mas na verdade estabilidade não existe, nada é estável. Então, fica aqui comigo já desde agora, tá bom? Então,
Marília, eu escutei muita coisa ruim na minha infância, mas também eu escutei muita coisa boa. Então, existem crenças que vai te fortalecer e te tornar uma pessoa cada vez melhor, mas tem crenças que você precisa ressignificar. E quem estava aqui comigo ontem na live, que ela ainda está salva, mas daqui a algumas horas eu vou tirar ela, quem estava aqui comigo ontem vai lembrar que eu falei sobre o terreno mental, que é o nosso cérebro. E o nosso coração é a terra. Então, cada vez que eu começo a ouvir, a sentir e a falar com o meu coração, eu começo a limpar esse terreno cerebral. Tá bom? Então, crenças é tudo aquilo que eu creio, tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu tenho como verdade. E acredite, se você tem algo como verdade na sua vida, vai acontecer. Se você acredita que hoje vai ser um péssimo dia porque você acabou de bater o dedinho aí na cama, já é um péssimo dia. Se você acredita que hoje já é um dia mais incrível, acredite, também já é. Porque crença é tudo aquilo que você crê. E crer vem de fé. Então, tudo aquilo que você acredita, desde o que vê, desde o que não vê. Tá bom? Então, hoje eu vou falar sobre identidade. Amanhã eu vou falar sobre capacidade. E depois eu vou falar sobre merecimento. Certo? Eu vou dar só uma olhadinha aqui como é que tá o Instagram. Ótimo. Fica aqui comigo. Seja aí, só pra ver se tava acontecendo mesmo, porque acabou de dizer que foi encerrado, mas enfim. Então, tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu ouvi, tudo aquilo que eu senti. O que é importante vocês saberem que estão aqui comigo? Que crenças, elas são criadas dos seus zero aos 12 anos. Tudo o que você ouviu, sentiu e falou gerou crença. Desde o ventre, né? Desde o ventre da sua mamãe até os seus 12 anos, você tem crenças que foram instaladas, crenças que foram talvez passadas de geração para geração. Crenças hereditárias, né? Algumas pessoas também chamam. Eu ouvi isso do William Schuster, acho que é esse o nome dele. Eu achei bem interessante quando ele falou sobre crenças hereditárias. Então, tem crenças que já vêm de geração em geração. O que é mais interessante aqui? Que até os seus 12 anos é quando você está formando a sua personalidade. Do 0 aos 7 anos, você modela. É esse nome que se chama na PNL. Você imita. Pronto, vou falar isso aí, pronto, fica mais fácil. Você imita tudo o que sua mãe faz, consciente ou inconsciente, tá? Então, tudo que sua mãe faz, conscientemente ou inconsciente. Ah, minha mãe morreu. Ah, eu não fui criada pela minha mãe. Ah, eu nunca vi a minha mãe. Consciente ou inconscientemente, você aqui, até os 7 anos, até os 6 anos e meio, mas até os 7, você tem o reflexo da sua mãe. Dos 7 anos aos 12 anos, você tem reflexo do seu pai. Marília, por que você está falando sobre isso? Não tem como falar de crenças. O meu apagador acabou de... Meu apagador, a parte dele, não sei para onde foi. Mas eu arrumei um paninho já. Tá tudo certo. Então, tudo aquilo que você ouviu, sentiu e falaram pra você, que rico não entra no reino do céu, que você é feia, que você não presta pra nada, que você é burra, que você é uma idiota, que você foi achada no lixo, que você não pertence a esse lar, você é um incômodo na nossa vida, você é um encosto na nossa vida, você é um fardo, seja lá o que você ouviu na sua infância com relação a isso da sua existência, saiba que isso afeta a sua identidade. Saiba que isso afeta a sua identidade, tá? Então, eu vou aqui apagar para vocês me acompanhar. Só que eu vou deixar aqui como insight, ó. Crenças do 0 aos 12 anos. 0
aos 7, mãe. Dos 7 aos 12, pai. E aí vocês vão entender. Essa aula eu dou ela minuciosamente nos 21 dias. Eu mereço ser livre. É uma mentoria só para mulheres, tá? Então, eu falo passo a passo sobre tudo isso aqui na mentoria de 21 dias, certo? Só que hoje eu vou falar sobre identidade. E o que é que eu quero que vocês entendam? Que identidade, existe um chamado através da sua identidade. Como é que as pessoas lhe chamam? É pelo nome. Então, se você for fazer uma viagem internacional, você precisa apresentar a sua identidade, o seu passaporte, né? Se você for fazer alguma entrevista de emprego, você precisa levar o seu documento de identidade. Então, se você for para algum local que você precisa se deslocar, passar de um local para o outro, muitas vezes você precisa de identidade. Só a identidade, ela não foi feita apenas para ficar dentro da carteira. Ela não foi feita apenas para ser apresentada vez ou outra. A identidade é para ser usada diariamente. E você vai usar a sua identidade diariamente quando você entender como Deus lhe chama. E aqui eu quero deixar bem claro, eu não estou falando de religião, eu estou falando de intimidade com Deus, eu estou falando de espiritualidade, tá? Eu aceito você, se você crê, se você não crê, se você é cristã, se você não é, eu aceito você, tá? Eu não julgo você, quem sou eu para te julgar? Se o próprio a luz, se o próprio Jesus morreu, né, segundo a história aí, para nos salvar. E o que é que eu tenho a dizer? O que é que tudo isso tem a ver com identidade? Quando Deus mandou o seu único filho, essa é uma identidade, único filho, né? Imagem e semelhança de Deus. Como é que você se vê diante da criação? Diante do mundo, como é que você se vê? Diante do mundo, eu, Marília Marpim, me vejo a menina dos olhos de Deus. Eu me vejo assim, a menina dos olhos de Deus. Então, essa é a minha identidade. Quando eu entro num momento de intimidade com Deus, é assim que eu escuto Ele me chamando. A menina dos meus olhos. Então, quando eu estou no processo de intimidade, eu estou falando processo, tá? Porque tem que haver esse processo de intimidade com Deus. E ontem eu estava falando sobre isso. Que se você espera, todos os dias Deus bate na porta. Deus só bate na porta daqueles que Ele ainda não é amigo. No dia em que Ele for seu melhor amigo, no dia que Ele bate na porta de quem Ele não é amigo ainda. E no dia que Ele bater na sua porta, Ele é seu amigo. Agora, no dia que Ele for o seu melhor amigo, Ele vai chegar e não vai precisar entrar. Ele vai chegar e não vai precisar bater na porta, porque Ele já tem acesso. Ele já entra na sua casa, Ele já senta na sua mesa, Ele já entra no seu quarto, Ele já abre a geladeira. Então, isso é intimidade. E o que tem a ver com tudo isso, com identidade? Não tem como eu ter uma identidade se eu não tiver intimidade com Deus. Você acha mesmo que sua vida só foi até agora a ser julgada, culpada, maltratada, enganada, traída, dormir, acordar e trabalhar? Não. Você não veio para esse mundo somente para isso. Eu vim para esse mundo só para cuidar, só para servir. Calma. Com quem você está servindo? Quem são as pessoas que você está servindo? Existe a diferença entre servir e ser escravo. E cuidado com a escravidão. Muito cuidado com a escravidão, tá? Então, busque servir, não ser escravo. E tem muita gente aqui que é escravo. E eu não estou falando aqui de escravidão, que você está com a corrente na perna.
Existem pessoas escravas de sentimentos, existem pessoas escravas de pensamentos, existem pessoas escravas de pessoas, existem pessoas escravas de lugares, existem pessoas escravas de relacionamento, existem pessoas escravas do dinheiro. Então, assim, o que tudo isso tem a ver com identidade, Marília? Quando eu ou quando você decidir descobrir qual é a sua identidade, qual é o motivo, como é que Deus te chama, porque aqui na terra as pessoas me chamam de Marília, mas lá no céu me chamam da menina dos olhos de Deus, tá? Então, o seu nome tem a ver com a sua identidade. Ah, eu odeio meu nome. Troque. Você pode trocar, você pode procurar um fórum, pode trocar o seu nome. Você sabia disso? Você pode trocar o seu nome, você só não pode trocar a identidade que Deus tem com você. Como Deus te chama, como Deus te chamou. Isso você não pode. Você pode fugir, você pode também dizer não, mas ainda assim Ele vai te chamar desse jeito, tá? E o que é que eu tenho para dizer a vocês? É que identidade é quando eu descubro a minha relação, o meu relacionamento. Até um tempo atrás, eu só achava que o meu nome era Marília, né? E quem me segue aqui há mais tempo sabe que meu nome é Marília Mendonça. E de fato, meu nome é Marília Mendonça, tá? Só que quando me chamavam de Marília Mendonça, eu até curti. Eu curti por uma época o nome de Marília Mendonça porque eu tava naquela vibe. Admiro a Marília Mendonça cantora, acho linda a família dela, acho ela incrível. Só que devido às músicas dela gerar tanto sofrimento, tanta dor, tanta, como é que eu posso dizer assim, sofrência, né? Em mim fazia a mesma coisa. Então, quando as pessoas falavam comigo que chamava de Mendonça, disparava assim gatilhos mentais disparava assim, a gente chama de gatilhos, outros chamam de âncoras, ia disparando sentimentos que não me agradavam, só por conta da sofrência. E inconscientemente eu ia lembrando cenas, eu ia lembrando situações. Quando eu descobri o meu propósito, quando eu descobri a minha identidade, eu disse, agora chegou o nome de assumir o Marpim. E o que é Marpim? É a junção de Marques e Pinheiro, tá? Para vocês que não sabem. Então, quando eu assumi, eu disse, agora chegou a hora de unir, chegou a hora de juntar. E foi muito interessante nesse dia, quando eu fui fazer o nome Marpim, quando eu fiquei nesse processo de relacionamento com o meu nome. E agora, tem pessoas que me chamam de Marília Marques, tem pessoas que me chamam de Marília Mendonça, e agora eu vou ser chamada de Marília Marpim, meu Deus! E aí eu fiquei. Só que o que me fez ser, exatamente o que eu acabei de falar, o que me fez ser Marília Marpim foi quando eu vi que de Marques vem o mar, a abundância do mar, o azul do mar, e o Pim vem de Pinheiro, vem da terra, vem do rio, vem do sítio. E eu disse, é tudo isso que eu preciso, o mar e a terra. Porque nascemos e fomos chamados para isso, para ser sal e luz na terra. E eu tava nesse processo, isso aconteceu em abril, vai fazer um ano agora, final de abril, faz um ano que eu venho trabalhando no nome Marpim. E acredite, uma energia que eu não consigo mais controlar faz total sentido na minha vida. E parece que tudo tava esperando esse momento de decisão, de assumir a minha identidade, de ser a menina dos olhos de Deus, né? Então, existem pessoas que dizem, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Tá, eu sei, eu sou a imagem e semelhança de Deus, mas como Ele me chama, com intimidade, é a menina dos olhos de Deus. E o que isso tem a ver com crença de identidade? Por muito tempo, eu ouvi, eu senti e eu falar. Eu vou deixar aqui no verbo infinitivo para fazer sentido, tá? Então, tudo o que eu ouvi durante a minha infância, do 0 aos 12 anos, do meu pai e da minha mãe, eu tive a coragem, eu tive a ousadia de inconscientemente fazer o processo de dizer, tá,
isso daqui eu quero levar e isso daqui eu não quero levar. Por quê? Muitas vezes você carrega bagagem que não é sua, crenças que não é sua. Eu sempre gostei de árvores, eu sempre admirei as árvores. E quando o dia que eu descobri que o dinheiro brota, que o dinheiro dá em árvore, eu dei gargalhada. Porque eu sempre acreditei nisso, eu sempre acreditei, tá? E isso era uma crença minha, porém eu fui educada, eu fui treinada, assim como a maioria das pessoas foi educada a acreditar que para ter dinheiro você tem que trabalhar muito. O dinheiro vai ter que vir através de esforço. E na verdade não é. O dinheiro brota. E quem tiver comigo nos 21 dias vai saber como. As mulheres, atenção mulheres aí, tá? Ah, Marília, eu também ouvia muito assim, que você é insegura, você fala demais. Eu também ouvia muito isso. Cala a boca que você fala demais, você fala muito rápido, eu não consigo te acompanhar. Ó, depois que eu também descobri que eu não sou obrigada a nada, cara, isso mudou. De verdade mesmo. E se você tá aqui comigo agora, não é por acaso, tá? Algo nessa live vai fazer sentido pra você. E eu vou deixar essa live salva pelas próximas 24 horas. E se você não entendeu, você vai assistir de novo. E acredite, se você assistir agora e depois assistir de novo, vai fazer total sentido. Vai passar um anúncio, porque aqui na minha cidade existe isso. Tudo que é de notícia passa em carro de som. Eu não sei quando isso vai acabar, mas eu acredito que um dia isso acabe, né? Porque a gente já evoluiu, já existem redes sociais e tá bom já de as coisas andar, né? Agilizar. Mas tudo bem. Vamos só aguardar aqui o processor. Coisa boa, passou em silêncio. Uhul! Ai, coisa boa. Ó, vamos lá. Identidade. Espero que não parem na porta. Identidade. É tudo aquilo que está relacionado ao meu ouvir. Se você ouviu dos seus pais, você é inteligente, você é criativa, você é organizada, você é disciplinada, acredite, você é uma pessoa que é disciplinada. Você é uma pessoa que é organizada. Se você ouviu dos seus pais, você é rebelde, você é bagunceira, você é desorganizada, acredite, você é essa pessoa assim. Porque isso tem a ver com suas crenças. Existe uma pirâmide chamada pirâmide do indivíduo, tá? Hoje eu vou falar sobre a base, que é ser, fazer e ter. E o que é que eu gostaria que vocês fizessem? Pegue o papel e a caneta, tá? Que eu vou fazer essa ferramenta com vocês agora para saber como é que está a sua pirâmide. Existem pessoas que têm a pirâmide assim, ó, invertida. A base está fazer, ter e ser. E por que invertida? Porque se eu pegar essa pirâmide, ela vai estar assim, fazer, ter e ser. E eu já estive assim, um dia. Eu fazia o tempo inteiro, mas eu fazia muito. Eu achava que pra mim ter, eu tinha que fazer. E por último, quando chegasse na minha velhice, aí sim, eu ia ser bem-sucedida, ia ser feliz, ia ser quem eu quisesse. Mas por muitos anos da minha vida, eu tenho 32, comecei a trabalhar com empreendedorismo muito cedo, desde os meus 15 anos. Então, com vendas eu trabalho aí há mais de 15 anos. E eu fazia muito, o tempo inteiro, só fazia. E isso daqui me levava a querer ter, né? Então, até lembrei agora eu lembrei da música, o karatê, dinheiro, né? Então, a música assim, né, do karatê, pronto. Então, eu achava, não sei por que me veio isso, mas eu lembrei. Hoje eu tô bem engraçada. Mas, enfim, eu fazia muito o que era pra ter. Só que eu fazia muito o que era pra ter. E uma coisa que eu não sabia era esse ser. O que é ser? O que é ser? E no meu Instagram tá assim, reconexão do ser. E eu acredito que em muito breve eu vou estar reconectando pessoas
a voltar a ser quem elas sempre foram. Só que precisam escamas cair, precisam limpar o terreno, precisam ter relacionamento com a terra, que é o coração, que é o meu chamado, tá? Então, quando eu comecei a descobrir o meu chamado, que tem a ver com ser, a minha pirâmide se organizou. E talvez você esteja com a pirâmide assim. Tem pessoas que estão com a pirâmide assim, invertida. Pera. Faltei as aulas de arte. Tá? Tem pessoas que estão com a pirâmide assim. Ter, fazer e ser. Tem pessoas que estão com a pirâmide assim, tá? Eu quero ter, eu preciso ter. Pra minha vida melhorar, eu tenho que ter. Eu tenho que ter. Eu tenho que ter uma oportunidade, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter um carro. Pra mim ser feliz, eu tenho que ter. E na verdade, essa pirâmide está invertida. Então, ela precisa ter e ela começa a fazer. Fazer. Só que ela, na maioria das vezes, não é feliz. Não está feliz. Tem uma vida estressante. Tem uma vida agitada. Tem uma vida conturbada. E ela tem tudo, menos tempo para ser ela mesma. Ela vive tanto no padrão de uma sociedade que precisa seguir aquele processo de passar no concurso, passar no vestibular. Minha gente, olha, eu fui muito feliz com a fisioterapia, de verdade. Fui muito feliz mesmo, sou grata aos meus pais pela oportunidade que eles me deram, né, de passar 5 anos dentro de uma faculdade, nunca faltar nada. Foi uma época bem assim desafiadora, sair daqui do interior, morar em Maceió. Eu sou grata de verdade. Obrigada, pai, obrigada, mãe, pela oportunidade de ter feito a faculdade, de ter conhecido esse mundo. Mas se tivesse algo... E é bem interessante porque na época eu queria fazer administração. Aí meu pai dizia assim, faça tudo, menos administração, porque administração não tem nem empresa para você administrar. E na época eu queria fazer administração, eu fui fazer fisioterapia. E eu amei fisioterapia, me apaixonei pela fisioterapia. Só que eu entendi que aqui na fisioterapia era um ciclo que eu tinha que fechar. E eu fiquei 7 anos na fisioterapia e concluí esse ciclo, né? E sou feliz, sou grata. Se for pra mim atender hoje, eu atendo, tá? Não tenho problema nenhum, mas não é algo mais que queima no meu coração, não é algo que faz sentido pra minha vida, tá? E por que eu tô falando isso? Porque eu acreditava que depois que eu passasse na faculdade, que eu ia ter um bom emprego, eu ia ter meu consultório, eu ia ter uma oportunidade de sair daqui e morar fora. Eu tava focada no ter. E eu comecei a fazer. E chegou uma época da minha vida que eu fazia tanto que eu acordava de 5 da manhã a 9 da noite. Eu trabalhava em 2 prefeituras, trabalhava em clínica, trabalhava em home care, né? Trabalhava em casa, a domicílio. É a mesma coisa. Trabalhava a domicílio e aqui no interior eu tinha essa vida. E foi quando eu disse, não, tem algo errado, o dinheiro não tá fazendo sentido, existe algo diferente que tem aí, eu preciso descobrir o que é. E foi quando eu tive, olha, precisa de coragem, precisa ser usado. Ah, Marília, o que me falta é dinheiro. Olha, o que lhe falta não é dinheiro, o que lhe falta não é um relacionamento, o que lhe falta não é uma casa bonita, o que lhe falta não é um carro, o que lhe falta não é uma oportunidade. O que lhe falta é uma decisão. O que falta em você é uma decisão. Porque se você parar para pensar, muitas coisas na sua vida, quando você tomar uma decisão, começa a mudar. Começa a se organizar. Então, quando eu tomei a decisão de entender o que era ser, a minha vida mudou. Desde 2017 que eu venho investindo em autoconhecimento. Eu venho investindo em conhecimento. Eu venho investindo em experiência. Eu venho investindo em mim. E olhe, a minha maior crise emocional não foi em 2020. Foi em 2019. Final de 2019. Quando eu parei para pensar que em 2 anos eu tinha investido uma quantidade X e olhava para a vida das pessoas que eu conhecia e eu dizia, fulano tem um carro, cicrano entrou num apartamento, cicrana comprou um terreno. Gente,
me bateu um desespero que vocês não têm noção. Eu olhava pra mim assim e eu dizia, eu não tenho nada. Eu passei 5 anos trabalhando na prefeitura e eu não tenho nada. Eu passei 7 anos trabalhando na fisioterapia e eu não tenho nada. E foi através de uma crise de choro que eu fiquei desesperada. Eu tava terminando a grade em Gold Belt, na Febracis. Foi um ano bem intenso de treinamentos, de curso. Um momentinho aqui, tá? Foi um ano bem intenso de treinamentos, de curso e tudo mais. E quando eu me vi desesperada financeiramente, eu dizia, caramba, tem alguma coisa errada comigo. Só pode ter alguma coisa errada, não é possível. E foi quando eu entrei em desespero, que eu cheguei em casa e eu tomei a decisão. Tomei a decisão de calcular quanto eu tinha gastado em cursos. Gente, meu Deus. Quando eu lembro daquele dia, dá vontade de chorar. Eu me arrepio. Cheguei em casa e me deu aquela... Eu preciso calcular quanto foi que eu investi. Não será possível, o dinheiro tem que ter em algum canto, deve estar nisso. Quando eu parei para pegar certificados... Meu Deus. Eu poderia já comprar o carro dos meus sonhos. Eu já tinha o valor do carro dos meus sonhos. E eu comecei a chorar. Comecei a chorar. E eu percebi uma coisa. Que meus pais passaram 5 anos para pagar a faculdade. Valor X. E aquele valor eu tinha pagado X em 2 anos e meio. O mesmo valor de investimento financeiro que meu pai tinha pago, meus pais, né? Quando digo pai, não é pai só um, não é pais, tá? O que meus pais tinham pago durante os 5 anos de gasto financeiro, eu tinha investido em mim durante 2 anos e meio. E eu chorei. Chorei. Eu disse, aqui tá a minha casa, aqui tá meu carro, aqui tá o meu futuro relacionamento saudável. E eu comecei a chorar. Cheque entrando, cheque voltando. A vida financeira fazendo assim, as contas chegando. E eu, calma, vai passar. E foi quando eu fiz o último curso da Febracis, no final de 2019. Eu fiz o Master. E no Master tem uma ferramenta chamada Efeito Borboleta. E quando eu passei por essa ferramenta de efeito borboleta, eu entendi o desespero. E aquele desespero que me levou a calcular quantos cursos eu tinha feito, aquele desespero que tinha me levado para situações, para relacionamento, para trabalho, para tanta coisa na minha vida, eu entendi qual era o porquê. Quem me levava para aquilo? Qual era a situação? E tudo isso tinha a ver com a minha infância. Foi algo que aconteceu na minha infância, quando eu tinha 6 anos. Tá? Algo que aconteceu quando eu tinha 6 anos, na minha infância, eu fiquei desesperada. Eu queria gritar e não podia. Eu queria chorar e não podia. Eu queria correr e não podia. E eu quero que vocês prestem atenção nesses 3 verbos. Eu queria chorar, eu queria gritar e eu queria correr. Só que eu não podia. E quem me conhece desde a infância sabe, eu fui uma criança que, vez ou outra, eu vivia doente. Principalmente com crises de garganta. E eu me aprofundei a estudar sobre isso. E eu descobri que isso tem a ver com mágoa, com raiva. E realmente, quando eu não lembrava daquela cena, né? Foi necessário muitas ferramentas até eu ter acesso a essa cena. Foi um trauma, né? Não existe formas também de você criar crença, não só vendo ou ouvindo nesse sentido, mas por um forte impacto emocional, né? Um trauma. E o que aconteceu foi um trauma na minha infância. Só que esse trauma me fez gerar um comportamento. E esse trauma que aconteceu comigo aos 6 anos de idade me levou ao comportamento que antes de dormir eu tinha que contar uma história. Então, se meu dia fosse bom, eu melhorava a minha história.
E se meu dia fosse péssimo, eu faria dele um dia bom. E eu descobri com o psicólogo que eu negava a existência. Eu passei 25 anos negando a existência. Então, muitas vezes, e eu era assim, essa pessoa alegre, eu era uma pessoa feliz, eu era uma pessoa que as pessoas me queriam ter por perto, porque eu negava a minha existência. Eu me negava a sentir dor, eu me negava a sentir raiva, eu me negava a chorar. Apesar de eu ser uma pessoa chorona, quando se tratava de mim, eu era uma pessoa muito dura, uma pessoa muito rígida. E é uma coisa que eu ainda trabalho muito em mim, mas eu era ainda mais. Né? Hoje eu sou uma pessoa que a cada dia eu busco melhorar, mas acredito, eu era uma pessoa mais rígida, eu era uma pessoa mais dura, eu era uma pessoa mais carrasca, e era comigo mesma, tá? E quando eu descobri isso daqui da minha infância, eu disse assim, agora eu preciso perdoar. E eu passei 2020 nesse processo de perdoar. Não foi diferente para a maioria das pessoas, né? 2020 foi um momento, a minha crise não era crise mundial, era a minha crise existencial. E eu comecei a escrever e não sabia o porquê eu estava escrevendo. E logo depois, uma amiga minha me chamou para escrever um livro e eu já estava com o capítulo pronto. E em 2020 eu vivi a maior crise existencial da minha vida. E eu busquei muitas vezes, chegava aqui no Instagram, saía, fazia live, não saía. Eu cheguei na época, o ano passado eu lembro que nesse período eu tava de cabelo completamente cachado, bem cachadinho. Aí não me conectei comigo, não tinha uma coisa diferente e eu passei por um processo. E hoje, um ano depois, praticamente, né? Agora dia 30 faz um ano depois, praticamente, eu vejo que aquele ano de 2020 foi um ano de aprendizado. Foi um ano que eu aprendi a lidar comigo e eu aprendi a ser Marília. Eu aprendi a ser quem eu sou. Eu aprendi a aceitar as coisas boas e as coisas ruins. Porque eu não tenho só coisas ruins. Você não tem coisas ruins. Você tem muita coisa boa. Agora, para encontrar as suas qualidades, as suas capacidades, os seus talentos, é necessário limpar o terreno. E o terreno é o cérebro. O terreno é a sua mente. A mente mente, tá? Anotem aí quem estiver escrevendo. A mente mente. E ela vai mentir o tempo inteiro. Ah, eu não tenho tempo para assistir essa live. Isso daqui tá muito chato. Isso daqui não faz sentido. E ela vai mentir para você o tempo inteiro. Porque ela não quer que você limpe o terreno. Porque a mente sabe que no dia que você decidir limpar a sua mente, você vai ter acesso ao seu coração. Você vai ter acesso à terra que é o seu coração. E você vai entender que você não trabalha para a terra, você é o dono da terra. Nossa! Arrepiei completamente. E quando você descobrir isso, que você é o dono da terra, que você é a dona da terra, a sua vida vai mudar. Completamente, completamente. Antes, eu não teria coragem de estar falando isso pra vocês. Eu queria seguir um padrão, eu queria parar aqui e dar aula. Mas hoje eu sigo o meu coração. E o meu coração me levou para essa aula de hoje. E com certeza tem pessoas que estão aqui, pessoas que vai estar assistindo depois, que tá precisando entender. Parar para entender de coisas que aconteceu na sua infância. Ah, não lembro. A mente consciente, ela é sábia. E ela vai te poupar se você não estiver preparado. Então, se você não lembra da sua infância, lembro, não parei pra pensar, não faz sentido pra mim. Oxi, nossa, foi tão ruim, vixe, que eu não gosto nem de lembrar. Não gosto nem de lembrar. Acredite, a mente consciente, ela é sábia. E se você não estiver preparado, se você não estiver preparada, ela não vai te deixar a ter acesso a essas lembranças. E eu vou deixar aqui um filme para vocês assistirem divertidamente. É um filme de criança que não tem nada a ver com criança, tem a ver com adultos bloqueados. E se você assistir o filme e você não entender nada sobre raiva, sobre amor, sobre tristeza, assista 10 vezes. Assista 20 vezes, porque isso é um bloqueio. Tá? E falando aqui sobre identidade, eu quero saber como é que tá a pirâmide de vocês hoje.
A base da pirâmide de você hoje é fazer, é ter ou é ser? Porque se a sua pirâmide for ser, você vai ser uma pessoa corajosa, uma pessoa cheia de ousadia, uma pessoa cheia de disposição, uma pessoa cheia de alegria. Porque Deus é bom, Deus é amor, Deus é paz. E se sua pirâmide não tiver nisso, se você, eu não tenho coragem, então a sua pirâmide já não é mais ser, fazer e ter. Porque no dia que você descobrir quem você é, você vai começar a fazer. E pode ter certeza, o fruto que você plantar, você vai colher. Agora, mesmo você sendo dono ou dona da terra, você não vai colher nada se você não plantar. Eu sou dono da terra, eu vou mandar plantar. Você vai mandar plantar. Você vai colher fruto, mas esses frutos não serão seus. Você vai mandar pessoas plantar. E tem pessoas que é assim, tá? Querem ter resultado e fica mandando pessoas plantarem na sua própria terra. Só que você é apenas um proprietário da terra, mas você não tem a experiência da terra de cavar, de esperar, de aguar. E aí você vai perder a experiência do plantio e da colheita. E é isso que eu tenho para dizer a vocês hoje. Qual é a sua identidade? Qual é o seu chamado aqui na Terra? Para pensar. As pessoas te chamam como? Pelo nome, pelo apelido, pelo nome carinhoso. Saiba se as pessoas estão te chamando Marilinha, menininha. Você ainda é uma criancinha, tá? Eu gosto quando as pessoas me chamam de Lila. Gosto quando as pessoas me chamam de Marilinha. Mas eu não admito estar ouvindo isso todos os dias. Porque meu nome é Marília. Mas é uma forma carinhosa. É uma forma... Tá. Mas eu não sou uma menina. Eu já fui. Existe uma criança aqui dentro. Que inclusive hoje eu brinquei de cambalhota. Pintei. Hoje pela manhã foi ótimo. Foi ótimo hoje. Hoje eu tô acordando mais cedo, né? Não só pelas lives, mas pelo novo estilo de vida que eu tô adotando. Então hoje pela manhã eu tava cambalhota, brincando, dançando, pintando. Então, na hora de ser criança, eu sou criança, tá? Mas na hora de ser uma adulta, eu sou adulta. E é isso que você precisa aprender. As pessoas não gostam de mim. Eu passo na rua e as pessoas me olham. Isso é vitimismo, tá? E vitimismo tem cura. Agora a cura está com você. Existem pessoas que dão conteúdo o tempo inteiro sobre vitimismo. E se você não estiver preparada, e se você não quiser se preparar para ser curada, não vai. Não vai fazer sentido nenhum, tá? Eu não sei porque eu entrei nesse assunto, mas entrei sobre vitimismo. Enfim. O que eu tinha para entregar a vocês, eu já entreguei, tá? Crenças é tudo aquilo que você crê, é tudo aquilo que você acredita, mas também a crença, ela pode ser através de um forte impacto emocional, através de ver, ouvir e sentir. Se você, durante a sua infância, você viu, ouviu e sentiu o seu pai ou a sua mãe traindo, você não vai ter confiança em nenhum relacionamento. Porque você acredita que todo homem trai. Você acredita que todo homem não presta. Porque isso é a sua crença. Isso é a sua forma de enxergar o mundo. E eu, Marília Marfim, já fui assim um dia. Já acreditei nisso, tá? Só que eu ressignifiquei. Eu reprogramei através de ferramentas poderosíssimas. E o que eu tenho para dizer a vocês, mulheres, que estão aqui comigo, ou que conhecem outras mulheres... Manda essa live, não só para mulheres, mas para todo mundo, para toda a família, para assistir. Porque eu tenho certeza que algo nessa live vai fazer sentido para você. E você, mulher, que está aqui comigo e quiser saber mais sobre você mesma, sobre a ser, vem junto comigo. Dia 27 de abril, na próxima turma dos 21 dias. Eu mereço ser livre! Tá bom? Beijinho. Deixa eu colocar aqui uma música pra gente encerrar. Obrigada a quem estava aqui comigo desde o início. E a música de hoje é Todavia Me Alegrarei. Rapidinho. Vou dar uma paradinha para ver se
se eu tava sozinha, se eu tava mais com alguém. E ainda que a figueira não dê figo, mesmo assim, eu tenho um Deus. Ó, beijo! Deixar essa luta me matar, desespero me tomar, a expressão que seja, a situação, o controle ainda está, palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Ai, quanta gente boa! Tava na live. Meu Deus! Olha, um beijo pra todo mundo. Tô olhando vocês agora, meu povo! Uhul! Vou encerrar. Quanta gente legal passou por aqui. As minhas coaches. Coisa linda. Eu pensei que eu tava sozinha. Ai, Deus é bom. Coisa linda. Beijo, bom dia a todos.